Bom, eu vou começar aqui. Bom, a gente vai começar a parte da bioquímica na biologia. Vão ser 2 aulas. Aí, nessa primeira aula vai ter os compostos inorgânicos, que é a água e sais minerais. E começar os compostos... calma. Vai começar os compostos inorgânicos e começar os compostos orgânicos. E na próxima aula a gente termina a bioquímica. Bom, a bioquímica é a parte da biologia responsável pelo estudo das estruturas e das transformações que acontecem no organismo. E essas transformações geralmente é chamada de metabolismo. Aí o metabolismo tem o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é uma reação química que acontece quando a gente junta estruturas menorzinhas. Eu fiz esse esquema aqui só para deixar mais didático, mas é tipo, você está pegando todas essas estruturas pequenas e transformando em uma estrutura nova. Essa formação é chamada de síntese. Síntese é tipo, você está formando uma nova estrutura. O inverso do anabolismo é a quebra dessa estrutura que foi feita, através também de uma reação química. E essa reação é de degradação das moléculas. Só para ilustrar isso. Bom, agora a gente vai começar o estudo da bioquímica e cada composto. Primeiro, a água. A água ela tem essa fórmula molecular, H2O, e essa fórmula estrutural. E ela é um componente apolar. Por quê? Isso é visto mais lá na química, mas basicamente é porque o oxigênio ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando eles são ligados, o oxigênio pega o hidrogênio, o elétron do hidrogênio. Então, ele tende, como ele está pegando elétron, ele está ficando mais negativo, né, com cargas mais negativas, e, consequentemente, ele está ficando com a parte negativa. E como o hidrogênio tá doando esse elétron para o oxigênio, então ele está ficando mais positivo. Por isso que ela é considerada uma molécula polar. Beleza. Ela é o componente mais abundante nas células, dentro lá do citosol, lá na membrana plasmática, tem muita água. Ela é considerada o solvente universal, isso na biologia, claro, a gente não pode generalizar, mas na biologia ela é considerada o solvente universal porque é através dela que vai fazer várias reações químicas no organismo. E ela tem uma tensão superficial alta, que seria a adesão e coesão entre as moléculas. Quando a gente vê a ligação que acontece entre as moléculas de água, ela... Calma, tem alguém... Enfim, continuando. Ela tem essa ligação de hidrogênio, que é considerada uma ligação muito forte. Para quebrar ela, precisa jogar muita energia, muita mesmo. É a ligação de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, né? E por isso que ela tem essa tensão superficial. Quando um exemplo disso, que dá para ilustrar, para ficar mais fácil, é que tem alguns insetos que são bem pequenos, eles têm um peso bem pequeno e eles conseguem andar na película que forma na água, na superfície. Ou até mesmo quando uma pessoa vai pular na piscina, ela pula de um jeito errado e fica aquele negócio parece que ela levou um tapa na barriga. Isso mostra que a água ela fez uma película na superfície. Ela tem um alto calor específico. O calor específico é visto lá na calorimetria, na física, mas eu só vou explicar o que significa isso e o porquê é importante esse alto calor específico. O calor específico tem essa unidade de medida, que é caloria, grama, grau Celsius. Ou seja, interpretando isso, a energia necessária para que 1 grama de um elemento varie 1 grau Celsius. E cada elemento, cada estrutura tem o seu calor específico diferente. O exemplo disso é tipo, a areia ela tem um calor específico diferente da água. Quando a gente está lá na praia, a gente percebe que a areia ela fica mais quente do que a água, porque ela tem um calor específico inferior.
eu acho que é 0,5 aproximadamente. Mas o que ajuda esse calor específico no nosso organismo? Nós somos seres humanos homeotérmicos, ou seja, a gente tem que manter a nossa temperatura corporal em torno de 36,5 graus e não pode variar muito. E quando a gente está exposto a ambientes muito quentes, para a gente não ganhar temperatura, a gente começa a suar. Aí, esse suor que fica na superfície da nossa pele, ele que vai receber a energia que a gente está sendo, que o nosso corpo está sendo exposto. Então, isso ajuda na nossa manutenção térmica quando a gente está em ambientes muito quentes. Ela está muito presente nas reações químicas, como a gente viu ali atrás, no slide anterior, a gente viu reações de síntese e de degradação. Eu trouxe aqui só para ilustrar onde que a água aparece. Essa é uma molécula de glicose, e quando ela se junta a uma molécula de glicose, ela forma um disacarídeo. A gente vai ver mais para frente lá nos carboidratos. Mas quando ela se junta, geralmente forma uma molécula de água. E essa água é endógena, porque ela foi feita no próprio organismo da pessoa. Então, a gente consegue ver que é formada uma molécula de água aqui. E aí, e no produto vai ter a molécula de água e vai formar uma molécula de maltose. Quando a gente forma, a gente está fazendo uma síntese. E essa síntese é por desidratação, porque nos produtos tem uma molécula de água. O contrário disso seria uma quebra. Hidrólise, porque hidro vem de água e lise de quebra. Então, o contrário da síntese é a hidrólise. E basicamente é isso. Ela também está presente lá na fotossíntese, a Bia vai explicar depois para vocês, eu acho que na próxima aula. E a gente vê as moléculas de água tanto nos reagentes quanto nos produtos. E, bom, ela é muito importante no geral. E existem alguns compostos que são solúveis à água ou que não são solúveis. Geralmente, moléculas que são hidrofílicas à água também são polares. Então, tipo, o NaCl, ele faz uma dissociação quando em contato com a água, então ele é considerado uma molécula hidrofílica à água. Agora, já hidrofóbicas seriam as moléculas apolares, como os ácidos graxos, que têm uma cadeia imensa de carbonos. Enfim, basicamente é isso. Ficou alguma dúvida nessa parte inicial da água? Não, tá ótimo. Tranquilo. Eu trouxe algumas curiosidades, tipo, de animais que estão em ambientes quentes, como eles conseguem se manter lá. Basicamente, os animais do deserto, existe o rato, o canguru e o camelo, que são os mais conhecidos. Eles têm algumas características no corpo dele para não perder tanta água quando eles estão expostos a ambientes muito quentes. O exemplo disso é o focinho alongado, geralmente dá para você ver aqui, ó. Eles têm esse focinho alongado para manter úmido, e eles mantêm por um tempo essa água retida no focinho, para eles não perder tanta água quando o organismo dele está precisando, eles ingerem essa água. Eles também armazenam muita gordura, permitindo a formação de água endógena. Como a gente viu aqui, ó, essa água que formou é água endógena. Então, eles comem bastante carboidratos, lipídios, para fazer essa água endógena. Eles também têm hábitos noturnos, para eles não serem expostos à radiação solar, né? E não perder água através do suor, e, consequentemente, eles têm baixa sudorese. Então, eles não soam tanto. E também, eles têm a urina concentrada, para não perder tanta água através da eliminação de excretas. E a gente já engancha nesse próximo tópico, que é que a água é muito importante para a eliminação de excretas. Eu estava pensando, quando eu estava estudando, né, para preparar água, para preparar a aula, e
Eu acho, geralmente, eles são organismos que excretam ou ureia ou ácido úrico. Por quê? A amônia, como excreta, ela é pouco solúvel à água. Então, se eles excretassem amônia, eles perderiam muita água na eliminação desse excreto. E existe um hormônio, o ADH, ele é o antidiurético, ele promove a reabsorção de água lá nos néfrons, que é a unidade funcional dos rins. Então, para a gente absorver o máximo que a água pode nos dar, nos oferecer. E a pessoa que tem problema na produção desse hormônio, ela tem a diabetes de insípidos, que seria quando a pessoa ela tende a urinar muito, porque ela não tem esse hormônio. Bom, basicamente é isso que tem de água. Com alguma dúvida, se alguém quiser acrescentar algo. A única coisa que eu posso acrescentar é, no caso, se vocês quiserem saber sobre a importância da água na fotossíntese. Se quiser pode falar, Bia. Então, quando a gente está tendo a fotossíntese, provavelmente vocês já estudaram, mas a gente tem que ter uma excitação dos elétrons. E a água é importante porque ela justamente a quebra dela é o que vai disponibilizar esses elétrons para a membrana do tireoide conseguir excitar eles e fazer tudo o que vai ser importante. Então, a água é basicamente o começo da fotossíntese. Se a gente não tivesse esses elétrons para excitar, a gente não ia conseguir fazer nada. E é justamente dessa quebra da água que vem o oxigênio que a gente respira. Perfeito. Você vai explicar amanhã, né, sobre fotossíntese? Isso. Direitinho, né? Uhum. Perfeito. Bom, agora a gente vai começar os sais minerais. Dando só um geral do qual a importância dos sais minerais no nosso organismo. Eles são ativadores enzimáticos. O que seria isso? Tem algumas enzimas no nosso organismo, tipo a catalase, ela precisa de sais minerais na sua composição para que ela possa exercer a sua função de catabolizar as estruturas do nosso organismo. Então, ela precisa do ferro. Então, eles são muito importantes como ativadores enzimáticos. Eles também controlam o pH do nosso organismo. A gente tem o pH em cada parte do nosso organismo. Na nossa boca, geralmente, é o pH neutro. Então, existem alguns fosfatos e carbonatos na nossa saliva que faz essa captura de hidrogênio quando a gente consome alguma coisa, para evitar com que nossa boca fique ácida. Isso é muito importante. E tanto no estômago, que é o pH ácido, também existem outros sais que fazem essa manutenção, tipo o potássio, enfim. E eles são muito importantes no equilíbrio hídrico, ou seja, para a gente manter a homeostase do nosso organismo. Bom, eu trouxe alguns sais minerais, não trouxe todos, eu trouxe os mais importantes. E vamos começar com o iodo. O iodo ele é muito importante lá na formação de T3 e T4, que são hormônios que são feitos lá na tireoide. Eles são importantes porque eles aumentam o nosso metabolismo basal lá na célula, e eles são muito importantes lá no desacoplamento da cadeia respiratória, lá no ciclo de Krebs. Aqui está a tireoide, só para ilustrar. E caso a pessoa tenha algum problema na formação desses hormônios, elas podem ter o bócio exoftálmico ou o bócio endêmico. O exoftálmico é exo, que é tipo para fora, e eftálmico, que é o olho. Então, geralmente a pessoa tende a ficar com o olho meio esbugalhado, meio para fora. E é quando a tireoide está trabalhando bastante, ela está formando muito desse hormônio. Isso, consequentemente, vai aumentar o metabolismo. E isso pode tirar causar alguns problemas, enfim. Gerar magreza, né? A pessoa está fazendo bastante metabolismo, então ela tende a ficar magra. Ela tem insônia e a papeira, porque a tireoide ela tá trabalhando bastante. Então a pessoa fica com o pescoço bem inchado. E o contrário do exoftálmico é o bócio endêmico. Ou seja,
a tireoide está trabalhando pouco, ela não está fazendo a quantidade de T3 e T4 necessárias, então vai consequentemente diminuir o metabolismo e que também abaixa a respiração celular. Aí a pessoa tende a ficar obesa, ter sonolência, papeira. Onde é encontrado o iodo, ele é encontrado em sais de cozinha, geralmente, e é basicamente isso. Ficou alguma dúvida aqui? Acho que não. Continuar. Bom, segundo o ferro. O ferro, ele tá lá presente na proteína, né, a hemoglobina. Ela precisa do ferro. É o pigmento da hemácia, a hemoglobina. E a hemácia é uma célula nucleada que ela faz o transporte de oxigênio no nosso organismo. E o oxigênio é muito importante lá na respiração celular. E caso a pessoa tenha alguma disfunção de ferro, ou seja, se ela tem pouco ferro no organismo, ela tem a anemia ferropriva, que é causada por dietas pobres em ferro. Bom, geralmente, pelo menos quando eu era criança, eu sempre escutava que quando a pessoa tem anemia, a pessoa está com ausência de ferro no organismo, que ela tem que comer bastante feijão. Certo, por causa que o feijão tem bastante ferro e tudo mais. O feijão, ele tem bastante ferro, mas o ferro que o feijão 3 tem é o ferro 3+. E esse ferro, o nosso organismo não reabsorve em grandes quantidades. E a gente precisa do ferro 2+. E esse ferro é bastante encontrado em fígados e vegetais escuros. Eu achei uma curiosidade que eu achei bem legal, que é, tipo, pelo menos lá na minha escola, quando eles ofereciam feijoada, eles sempre davam uma laranja. Por quê? A vitamina C que tem na laranja, ela serve para fazer a redução desse ferro 3+, para ferro 2+. Aí a gente consegue absorver esse ferro em maiores quantidades. Eu achei isso bem legal. E tem até um exercício da Unifesp, que é específico, que cai sobre isso, esse negócio do feijão e tudo mais. E, além da anemia ferropriva, existem outros 3 tipos de anemia. A anemia perniciosa, que é a anemia pela falta de vitamina B12. A anemia megaloblástica, que é pela falta de vitamina B9. E a anemia falciforme. Esses são fatores genéticos que causam essa anemia. Geralmente a hemácia, ela tem essa estruturazinha, ela é meio assim. E a falciforme, ela tem um formato de uma foice. É basicamente assim, só para ilustrar. E eu também vi uma curiosidade que eu achei bem interessante, que é tipo, essa anemia falciforme, ela é resistente à malária, né? A malária é transmitida por um mosquito que introduz o protozoário no nosso organismo. Esse protozoário, ele tende a ir para as células das hemácias e ficar lá dentro. E quando a pessoa tem anemia falciforme, o protozoário, ele tem dificuldade de entrar aqui dentro. Então, eu vi também que, tipo, tem muitos países da África que têm a malária e tem bastante pessoas que têm essa anemia falciforme como forma de resistência, sabe? É tipo uma seleção natural. Eu achei bem interessante essa curiosidade. Bom, concluindo o ferro, a gente vai para o sódio e para o potássio. Bom, o sódio e potássio é visto lá na bomba de sódio e potássio, importante lá. Eles também são bem importantes lá no controle hídrico, na osmorregulação, ou seja, para a gente manter a homeostase no nosso organismo e evitar, né, que a gente tenha hipertensão, enfim. Eles são muito importantes também na transmissão de impulsos nervosos. Lá na célula nervosa, eu vou tentar desenhar aqui, é basicamente isso. Quando a gente faz essa transmissão, ou seja, quando chega a informação aqui
e vai levar, existem aqui nessa estrutura, existem o sódio e o potássio, e ele que faz a polarização e a despolarização para a transmissão do impulso nervoso. Agora, o fosfato, ele é muito importante na formação de ATP, que é a moedinha energética da célula, porque é adenosina trifosfato. Ele também é muito importante lá na constituição do nucleotídeo, que seriam os DNAs e os RNAs. Que é basicamente o fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Então, eles são estruturas muito importantes para a formação do nucleotídeo. Agora, o cálcio. Eles são bastante importantes lá na contração muscular. Ele, quando a pessoa lá está contraindo, tipo, o músculo, eu não sei explicar em detalhes, mas basicamente ele permite com que os hormônios, actina e miosina, fazem essa contração muscular. Eles são bastante importantes também lá na coagulação sanguínea e na formação de ossos e dentes. E, bom, basicamente é isso nos sais minerais. Ficou alguma dúvida? Alguém quer acrescentar algo? Só para confirmar uma coisa, esse sódio e potássio que vai no impulso nervoso é a bomba de sódio e potássio, né? Isso mesmo. Tá, obrigada. Imagina. Bom, agora a gente vai começar os compostos orgânicos. A gente vai começar com carboidratos. Eles podem ser chamados de glicídios, açúcares ou hidratos de carbono. Eles são fontes prioritárias e primárias de energia. Então, através da quebra do carboidrato que vai poder ser feita a energia lá no ciclo de Krebs, enfim. Bom, existem algumas classificações. Monossacarídeos seriam pequenas estruturas. Aí existem os principais, as hexoses, que têm 6 carbonos, que são a glicose, a frutose, a galactose. Eles aqui são mais energéticos, fonte de energia. E existem também as pentoses, que têm 5 carbonos, e eles têm tipo funcionalidade estrutural, que seriam a ribose e a desoxirribose, lá no DNA e no RNA. Bom, através da junção de 2 monossacarídeos, através de uma reação de síntese por desidratação, é possível formar uma nova estrutura. Então, existem a glicose, mais a glicose forma maltose, como a gente viu lá no exemplo na água, no slide anterior. A glicose mais a frutose pode gerar sacarose. A glicose mais a galactose forma a lactose. E eu vi também que, a glicose mais a glicose também pode formar a celulose. O que difere da celulose e da maltose é a posição de alguma estrutura, de algum átomo. E eles têm a isomeria cis-trans, é um tipo de isomeria que é trabalhado lá na química, mas é o que difere a maltose da celulose. E a junção de vários monossacarídeos forma um polissacarídeo. O polissacarídeo é um polímero, né, que é feito através da ligação de diversas pequenas estruturas idênticas. Bom, existem os polissacarídeos de reserva energética, o amido, que é nos vegetais, e os glicogênios nos animais e nos fungos, e os polissacarídeos estruturais. A celulose, a gente viu, né, a parede de celulose, na última aula da Bia, e a quitina, que é muito vista nos artrópodes, que eles têm o exoesqueleto feito de quitina. Eu trouxe aqui um esquema que eu tinha feito. Eu fiz assim, não sei se ficou claro, mas eu vou tentar explicar. Aqui seria uma célula hepática, uma célula do fígado. E aí, essa glicose que é absorvida por essa célula, ela pode ser formada em piruvato, que vai até a mitocôndria para fazer
a respiração celular, o ciclo de Krebs, enfim. E esse piruvato também pode ser designado para a formação de lipídios, de ácidos graxos. Aí também essa glicose ela pode se juntar com outras glicoses e formar o glicogênio, como a gente viu aqui, ele é uma é uma reserva energética. Além de encontrar glicogênio em células hepáticas, existe muito glicogênio nos músculos, porque a gente precisa de bastante energia, né, para realizar os nossos movimentos. Também existe a insulina, que é um hormônio feito lá pelo pâncreas. Ela tira, né, essa glicose da corrente sanguínea. E o contrário disso seria o glucagon, que ele quebra o glicogênio através de enzimas, são quebrados os glicogênios para levar a glicose de novo para a corrente sanguínea. Bom, é isso de carboidratos. Ficou alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Eu falei alguma besteira? Não? Então, complementar duas coisinhas só. Pode falar. Um que é da diabetes insípidos, ela tem essa nomenclatura por conta da forma que eles faziam o teste, né? Tipo, pingava a gotinha na língua lá, gotinha de xixi na língua, e se tivesse sabor era um, se tivesse outro era outro. O insípidos é o, segundo o latim lá, é denominação de sem sabor. E naquele esquema lá de contração muscular, o cálculo, ele não vai funcionar tipo, como um agente hormonal, ele vai funcionar como um agente único, porque como ele vai ser 2+, ele vai começar a entrar dentro das células, e eu não lembro especificamente se é dentro da actina ou da miosina que vai acontecer essa mudança de polarização e vai conseguir realizar a contração muscular, porque tem especificidade assim sobre qual que utiliza e qual não, etc. Sim, perfeito. E da malária, a maioria das vezes eles não conseguem sobreviver com quem tem anemia falciforme devido ao modo de reprodução, que é por ozogonia, que é tipo, eles explodem a imagem. Sim. Aí eles não conseguem ter maturação. Sim, perfeito. Não sabia de algumas coisas. Muito obrigada. Quem falou? O Yudi. Muito obrigada. Agora a gente vai para os lipídios. Eles são consideradas células apolares, estruturas apolares. Falei errado. Por causa que ele é formado através de uma reação de síntese, que seria o ácido graxo mais o glicerol. E por que ele é polar? Porque ele tem esse radical, isso significa que tem diversas ligações de carbono aqui. E é muito grande, e isso é apolar. Aqui a gente consegue ver a estrutura a reação de síntese. Basicamente, essa hidroxila vai se juntar a esse hidrogênio e vai formar água. 3 porque tem 3 ácidos graxos e vai formar o triglicerídeo. Então, ele é formado... Eu acho que essa reação... Eu não lembro muito. Eu acho que é de esterificação que está formando um éster aqui. Bom, então ele é formado através de uma reação de álcool mais um ácido carboxílico. E eles são os óleos e as gorduras. Bom, eu trouxe alguma listagem do quão importante os lipídios no nosso organismo. Eles estão presentes lá na composição da membrana plasmática, nos fosfolipídios. Eles também são fontes secundárias de energia. Geralmente o nosso organismo, primeiro são os carboidratos, depois os lipídios, depois vem as proteínas e por último, caso não tenha mais tudo isso, vai para os aminoácidos. Eles são precursores da formação de hormônios e sais biliares, hormônios como os esteroides, que seriam a aldosterona
e o cortisol. E na formação de colesterol, o colesterol é muito importante lá na composição de alguns hormônios sexuais, como a testosterona e o estrogênio. E eu trouxe esse esquema aqui basicamente para explicar o colesterol, porque tem muitos exames que falam que tem colesterol ruim, colesterol bom, enfim. O colesterol a gente pode obtê-lo através de alimentação, mas 70% é produzido lá no fígado. Aí o fígado ele tem o LDL e o HDL, que esses são lipoproteínas que fazem, como posso falar? Eles mandam o colesterol para o organismo todo, onde que está precisando. Então, vamos supor que é o LDL, que é o de baixa densidade, é uma lipoproteína de baixa densidade. Ele sai do fígado e passa pelo vaso sanguíneo e leva o colesterol para a formação de hormônios. Lá também a gente encontra o colesterol nas membranas plasmáticas. Geralmente, quando ele está passando no vaso sanguíneo, ele pode deixar pequenas estruturas aqui na parede do vaso. E isso é considerado o mau colesterol por causa disso. Porque impede a passagem, né, do plasma sanguíneo, enfim. E pode gerar o infarto do miocárdio e tudo mais. O HDL é o de alta densidade, é lipoproteína de alta densidade, e ele quando ele passa no vaso sanguíneo, ele consegue pegar esse colesterol que está na parede sanguínea e devolver para o fígado. Eu também vi um negócio que eu achei bem interessante, que geralmente o que pode gerar quando o colesterol está no vaso sanguíneo é que pode gerar uma película aqui de cálcio impedindo com que o HDL leve ele de volta para o fígado. Aí, para tirar esse colesterol, precisa tomar algumas coisas que vai quebrar essa película que foi feita aqui em cima. Então, basicamente é isso. Eles também são muito importantes no transporte de vitaminas lipossolúveis, que seriam a A, a D, a E e a K. E eles são considerados isolantes térmicos, porque embaixo da nossa derme existe o tecido adiposo. O tecido adiposo é feito de lipídios e ele também é responsável para manter a nossa temperatura corporal. Caso a gente esteja exposto a ambientes frios, ele tenta não perder tanto calor nesse ambiente. E por isso também que ursos, tipo polar, eles têm que absorver bastante gordura, né, para eles manterem a sua temperatura. E por último, eles são muito importantes lá na hipermeabilização de superfícies. Isso é visto em algumas aves que precisa e é muito visto também em plantas, principalmente que são expostas a ambientes quentes, como o cacto. Eles têm as ceras, tipo uma película, para que eles não percam água por transpiração. Bom, foi basicamente isso. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Alguma curiosidade que saiba? Alguém? Teve uma muito engraçada. Pode falar. Tipo, esse bagulho dos lipídios em si, em relação à importância deles, por exemplo, a baleia é um mamífero, ou seja, ela vai
produzir o soro lá, rico em nutrientes pro bebezinho. Só que, como na maioria das vezes ela tá totalmente submersa assim, em altas profundidades, a probabilidade, se fosse um leite comum, ia ser de diluir completamente. Sim. E uma característica dela ser um animal aquático é que quando ela vai amamentar o filho dela, ela tem uma produção muito maior de lipídio. Aí meio que fica umas bolinhas assim de leite flutuando, sabe? Com gordura, que não dissolve. Que incrível, não sabia disso. E tipo, aquele negócio dos lipídios nos vegetais tem. Não é necessariamente só no cacto, sabe? Tipo, tem Sim, em quase tudo. Tipo, a maçã, ela fica brilhando por conta dos lipídios, assim, sabe? Quando você sim, extrai eles sim. dos vegetais. Que incrível. Mais alguém? Eu tenho uma pergunta aqui. Pode falar. Os lipídios, né? Eu não entendi o terceiro tópico, que os hormônios e sais biliares. Por que os lipídios fazem isso? É, os hormônios, eles são importantes, né, na formação de esteroides, que são hormônios que geralmente é para deixar a massa maior, enfim. E na formação, eles são importantes, o colesterol em si, que é um lipídio também, eles são importantes na composição de hormônios sexuais, como, é, eu não sei se você lembra que a Bia estava falando do complexo, não, complexo de Golgi, não, o retículo endoplasmático liso, que forma os hormônios sexuais, que é a testosterona e o estrogênio. E como sais biliares, tipo, todo o colesterol que é deixado no rim, no fígado, forma os sais biliares. E o que seria esse sal? Ele é para emulsificar a gordura lá no nosso intestino delgado, eu acho. E para deixar ele em pequenas estruturas para a gente poder fazer a absorção de todos os nutrientes que a gente ingere através da nossa alimentação. Ficou claro? Eu falei alguma besteira? Não sei. Eu acho que entendi, sim. Obrigado, viu? Imagina. Ah, mais alguém tem alguma dúvida? Não? Beleza, eu fiz essa lista de exercícios, só tem 4 exercícios, porque a maioria dos exercícios que eu vi era tipo a junção de toda a bioquímica. Então, tipo, tinha exercício que cobrava glicídios, vitaminas, enzima tem bastante, principalmente enzima, que cai bastante. Então, eu coloquei só 4. Como a gente tem 13 minutos ainda, eu acho que a gente pode fazer esse 2 aqui. O que vocês acham? Beleza, por mim tá certo. Beleza? Eu vou deixar aqui. Aí vocês fazem e depois a gente vê